Seguir a maioria. Esse é outro meio de escravidão. É outra forma de escravidão na vida da sociedade inteira e, infelizmente, entre o povo de Deus. Seguir a maioria. Seguir a maioria ou os grandes homens, às vezes os grandes homens não são tantos, mas como você considera eles pelo o status, pela posição deles, pela influência e o nome deles, mesmo quando achamos que eles podem estar errando. Mas as pessoas, aquilo que a gente já falou ainda nesse estudo, elas põem a mão no fogo por conta do título. Esse é o padrão de justiça humano. É o padrão de justiça, é o padrão de julgar do ser humano. O padrão caído de justiça. Não é o padrão de Cristo. De julgar as pessoas pelo cargo, pela posição, pela fama dela, pelo renome que ela tem, pela formação acadêmica dela, e por aí vai. Agora, imagine a gente no tempo de Cristo, com essa posição, com essa mentalidade, olhando para Cristo, que não tinha formação acadêmica nenhuma, não estudou nas escolas dos rabis, nas escolas dos profetas. Ellen White fala isso. Era um homem simples, vinha de uma função simples, era bastante depreciado pelos grandes homens da época. Imagina o preconceito que era contra ele e o quanto nós não teríamos se temos essa mentalidade hoje. O texto continua, o Senhor diz, lavrastes a maldade, colhestes a iniquidade, comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho e na multidão dos teus valentes. Oséias 10:13, isso aqui é Deus dizendo para o povo, não é dizendo para uma pessoa específica, mas é para todo o povo daquela época. Isso serve até hoje para nós. Confiamos muito nos valentes, nos grandões, nos que têm tudo isso que eu falei anteriormente, e no nosso próprio caminho que estamos trilhando. Êxodo 23:2 diz assim, não seguireis a multidão para fazerdes o mal. Ah, mas a maioria está crendo assim, a maioria está seguindo isso, estão fazendo isso, e só esse grupinho está certo, só você quer estar certo. É assim que esse é o padrão de justiça humano. Isso não é justiça pela fé. Isso é justiça baseada na sabedoria do homem, no padrão de justiça da humanidade, do gênero humano, da natureza humana. Esse é o padrão de justiça que Satanás colocou no ser humano. É o padrão de julgar. Veja o que vai dizer aqui, ó. Romanos 9:27. Isaías também clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo. Então não olhe para a multidão. Se confie no que está escrito. Mesmo que poucos, quase ninguém, esteja buscando viver e ensinar aquilo. Fique com o que está escrito. Fique com o que está escrito. Mas sempre vai ter aqueles que não se dobraram a Baal. Sempre vai ter. Olha o que diz agora. Preste atenção nesse texto de Ellen White. Vocês poderão dizer, então a senhora crê que todo o mundo instruído está errado e que um grupinho pobre, essencialmente minoritário, ou seja, minoria, essencialmente, é uma coisa bem exagerada, considerado um povo ignorante e comum, é só o que será salvo? Olha a resposta dela. Jesus esteve entre os humildes da terra. Ela continua. Não assumiu sua posição ao lado dos cultos, rabis ou soberanos, tanto de dentro quanto de fora do povo. Não que ele não gostasse dos ricos, dos cultos, mas que ele sabia que eles se apoiavam muito na sabedoria deles e do que eles tinham aprendido nas escolas e nas faculdades e com os mestres deles, e se apoiavam muito na sua própria sabedoria. Ou seja, é um orgulho muito grande. E não abre mão disso. E por isso Cristo não estava com eles.
Porque eles não abriam mão disso. Não é porque Cristo não gostava, não amasse eles, não queria a salvação deles. Não é porque Cristo não quer a salvação do rico, do culto. Não é isso. É porque eles mesmos não se agradam. Não abrem mão para as coisas mais simples e para as verdades mais desagradáveis e desconfortáveis. O texto continua: não foi encontrado entre os potentados da terra, mas entre os humildes. Nunca se achou a verdade entre o quê? A maioria. Foi sempre encontrada entre a minoria. Princípio, e você só bate o martelo aqui com esse princípio. Você pode procurar outras justificativas, as pessoas sempre vão encontrar justificativas para tudo, mas fica com o texto, fica com o que está escrito. E aqui é de uma pessoa que foi inspirada por Deus. As histórias, os relatos bíblicos deixam isso aí muito claro. Muito claro. Quem não quer ver, tudo bem. Quem não quer reconhecer essa realidade. Mas a verdade sempre esteve com a minoria. Sempre. Não porque Deus queira que seja assim. Deus queria salvar todo mundo. Mas é porque a maioria não quer. A maioria não quer. Se ofende, é desagradável. E elas preferem o que é somente o que agrada, o que conforta, o que é conveniente a elas. Olha o que ela vai dizer aqui nesse outro texto. Rebaixar o padrão para garantir a popularidade e o aumento de número de pessoas e depois fazer desse aumento um motivo de alegria demonstra uma grande cegueira. Isso aqui é uma escravidão terrível. É um método, novamente, padrão de justiça dos homens. Quando estamos seguindo esse padrão de avançar a causa de Deus, nesse padrão estamos seguindo o mundo e não o padrão de justiça de Deus. Então, falar da justiça de Cristo e seguir esse padrão é uma coisa completamente controversa. É sem sentido. Porque rebaixar a verdade, ou seja, vamos suavizar, não vamos tocar nesses assuntos, vamos deixar esse assunto para cá, vamos falar só do que as pessoas elas estão aceitando, o que é aceitável. Fala de algumas coisinhas mais chatas, mas sempre suavizando algumas coisas, alguns pontos. Não, mas realmente a gente precisa deixar isso, ter cuidado com esse, tudo e tal. Mas sempre vão suavizar. E rebaixando para garantir popularidade e aumento de número de pessoas. E ela continua. Se os números fossem uma evidência do sucesso, Satanás poderia reivindicar a preeminência, pois neste mundo seus seguidores são a maioria. Então, se você é o tipo de pessoa que é escrava do complexo de rebanho, de seguir a maioria, lembre-se que a maioria está do lado de Satanás. Infelizmente. Infelizmente. Não é porque a gente se sente melhor, se sente mais santo, que as pessoas vão sempre dizer essas coisas, se sentem mais santos. Não. É porque a gente lê essas coisas e entende, esse caminho aqui não é seguro. Seguir esse caminho da maioria não é seguro. Mesmo que no fim das contas o indivíduo se perca, mas siga, pelo menos vá, lute com Deus para ir o caminho que, mesmo que a maioria não esteja seguindo, mas que você tenha base, ali não está escrito, de que aquele é o caminho certo. Não olhe para números e para quantidade. Isso é uma escravidão terrível. E as pessoas se agarram nisso e elas vão para a perdição com isso. Agora, isso é consequência de quê? Veja o que esse texto diz. Nosso grande perigo tem sido depender dos homens e fazer da carne nosso braço. Esse é o problema. Aqueles que não têm o hábito de pesquisar a Bíblia por conta própria ou ponderar as evidências, confiam nos principais homens e aceitam as decisões que eles tomam. E ficam com isso. A gente já falou mais sobre isso. Mas no fim das contas é isso. Por isso que seguem a maioria, porque os grandes homens sempre vão estar com a maioria. E o texto continua. Dessa forma, muitos
rejeitarão as próprias mensagens que Deus envia ao seu povo. Se esses irmãos, os principais, irmãos principais não as aceitarem. Então o indivíduo ele só se posiciona, ele só aceita uma coisa se aquele que ele confia ou aqueles que eles confiam se posicionarem. Enquanto eles não se posicionarem, enquanto eles não falarem daquilo, enquanto eles não aceitarem aquilo ali, o indivíduo fica com o que eles dizem. Isso é escravidão, irmãos. Isso é escravidão. Olha, esse outro tópico. Você vê que uma coisa vai levando a outra e vai se aprofundando. Esse outro tópico diz o seguinte: temor aos homens. Muitos evitam o dever por medo do que os homens possam pensar, dizer ou fazer a eles. E isso é verdade. Muitas vezes o indivíduo não tem medo dos pequenos, mas dos grandes ele tem. A maioria das pessoas. Elas conseguem confrontar, debater, criticar ou ir para cima de alguém que é pequeno. Alguém que é mais vulnerável. Alguém que tem poucos por ele, mas os grandes, os famosos, os que estão na hierarquia, as pessoas não têm coragem. Não no sentido de que tem que combater essas pessoas, mas no sentido de não se posicionar com elas. Ou seja, pode ser quem for, mas está errado, eu não vou compactuar com isso. E se vier me confrontar, dizer, não compacto com isso, não concordo com isso, e me posiciono desse lado. Respeito o posicionamento, mas não aceito, não fico com isso. Fico com a minha convicção. Mas as pessoas têm medo. As pessoas têm medo do que falem delas, do que pensam delas. Isso é questão da reputação, é o eu, no fim das contas. Do que vão fazer com elas. Agora eu fico imaginando como que as pessoas vão se preparar para um decreto dominical. Vai chegar até um decreto de morte. A pessoa não vai poder nem comprar nem vender, vai perder o direito de ir e vir. Como que as pessoas vão se posicionar? Se hoje elas têm medo de homens que nem estão ameaçando elas de morte. Às vezes a ameaça de que a pessoa vai perder a salvação, a ameaça de que, olha, você sabe, que não se pode se voltar contra o povo de Deus, e tem todas essas coisas que é dito. Coisas que são ditas no modo automático, que são costumes e tradições que são repetidos e repetidos, e as pessoas, de tanto ser repetido, as pessoas acreditam. O texto continua dizendo: contra isso o Senhor advertiu muitas vezes seu povo. Olha esse texto aqui. Não digais uma confederação a todos aqueles a quem este povo disser uma confederação. Essa palavra confederação é uma união, é um projeto em união, onde as pessoas elas se unem pelo um bem comum, pelo um projeto comum, pela uma ideia comum, para levarem adiante aquilo ali. Então Deus disse: não participa disso. Se não tiver o aval, se não tiver a base bíblica, se não tiver a aprovação de Deus de acordo com o que está escrito. E continua o texto, está lá em Isaías 8, como você vê aí. Nem tem mais o seu temor, o temor do povo, aquele que o povo tem medo. Nem vos assusteis. Então, não se assuste com o que a maioria se assusta, não tema o que a maioria teme. Santificai o próprio Senhor dos Exércitos, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso pavor. Então, fique com Deus. Tema desonrar a Deus. Obedeça, se sujeite, respeite Deus e a palavra dele, por ser ele e a palavra dele, não por causa dos homens, mas por causa de Deus. Então, aqui diz mais. Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. E as pessoas elas temem muito as ameaças, as pressões psicológicas que os homens fazem. Até vir chegar na pressão psicológica, os homens primeiro tentam ganhar as pessoas pela amizade. Usando métodos, PNL, coach, para tentar hipnotizar os indivíduos. E muitos caem, porque estão bem fracos,
para perceber a metodologia que está sendo usada para induzi-los a cair na conversa dos indivíduos que usam essas coisas, mas quando não se rende a essas metodologias, aí os homens começam a intimidar. Aí os homens começam a causar pressão psicológica para fazer o indivíduo ficar com medo. E o medo gera obediência. Uma obediência que eu falo, a obediência no modo do padrão humano. É assim que é o padrão de Satanás. É a imagem da besta. É fazer as pessoas ficar com medo para se submeter, para se sujeitar, para subverter as pessoas. Então, Deus diz, tema aquele que pode te levar ao lago de fogo. E não aqueles que só podem destruir o seu corpo, mas não podem tirar a tua salvação. Porque a tua salvação está nas mãos de Deus, não nas mãos dos homens. Salmo 56, versículo 4 diz, em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que a carne possa fazer comigo. Então, irmãos, o que o gênero humano, o que a natureza humana, o homem, pode fazer conosco, deixamos nas mãos de Deus. Deixamos que Deus nos prepare para isso. Nem nós mesmos podemos nos preparar, achando que estamos preparados para suportar o que os homens vão fazer conosco. Não pense assim, porque podemos cair no mesmo erro que Pedro, que achava que nunca poderia negar Cristo e negou. Isso é presunção. E por isso recorra a Deus para ser o seu refúgio, a sua segurança apenas. Como diz aqui, confiando somente nele. Mas não temam o que a carne, o que o homem pode fazer com você. Apesar de tudo. Por isso que lá em Apocalipse 21:8, você vê aí que o primeiro da lista dos que não vão herdar, né, que diz aqui, os que não terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Os primeiros são os medrosos. Outras traduções dizem os covardes, que são sinônimos, né? Então é a mesma classe. Essa tradução é a King James, interessante, né? Eles usaram a palavra medrosos. É o que a gente está abordando até agora, se você notou. É justamente o amor ao eu. É o amor à própria reputação. Veja o que diz aqui. Isso aqui é um texto de Jones, da conferência de 1893. É do livro A Mensagem do Terceiro Anjo, de 1893. E logo lá nos primeiros capítulos, na página 98, está esse texto, ele vai falar sobre reputação. Acredito que alguns de vocês já devem ter lido isso. Mas vale a pena a gente ler isso aqui, nesse contexto. Porque no fim das contas, o que acontece com muita gente é isso. Elas prezam mais a imagem delas, o nome delas. Mesmo que elas não sejam um blogueiro, um influencer, talvez um pregador, ou tenha ministério ou não. Mas mesmo assim, na esfera pequena dela, ainda no fim das contas, é disso que se trata. Aqui diz assim, não seremos absolutamente estimados ou exaltados. Sendo essa a realidade, todo tipo de difamação será inventada e espalhada contra nós. Fico me perguntando como alguém conseguirá permanecer fiel à mensagem do terceiro anjo e realizar a obra dessa mensagem se, de modo especial, se preocupa com o que os outros dizem sobre si, se tem grande apreço por sua reputação ou coloca sobre ela sua dependência. Se essa é a sua situação, muitas vezes a gente não reconhece, mas é. Infelizmente, a pessoa ela pensa muito em si, na própria reputação, no nome dela, às vezes até em perder o púlpito, né? Não poder mais pregar, não poder mais passar lição, de ser difamada, de ficar mal falada. Uma coisa é certa, até um princípio bíblico, Pedro é quem fala isso. Se você está sendo mal falado ou está sendo depreciado por fazer a coisa certa, se você tem convicção de que você tem a aprovação de Deus, você está seguindo o caminho certo, inevitavelmente fizeram isso com Jesus, fizeram isso com os apóstolos, com os profetas do Antigo Testamento, com os mártires, com os reformadores. E nós somos melhores do que esses homens?
E nós somos melhores do que eles, que não podemos passar por essas coisas. Tem que ser uma coisa bem delicada. Mas isso é fruto dessa geração, por isso que é chamada geração Z, né? Por isso que o mundo chama de a geração Nutella, que não aguenta, não suporta nada, tudo é fobia. Qualquer coisa, a pessoa se vitimiza. E por isso que existe uma série de fobia, né? Por isso que qualquer coisa você não pode, às vezes você está andando na rua, lidando com alguma situação, e você às vezes tem que ter cuidado com o que você vai falar, porque qualquer coisa alguém pode interpretar errado. Porque hoje está uma coisa muito delicada. É uma geração muito de diamante, né? Uma coisa que não se pode tocar, não se pode dizer nada, qualquer coisa é mal interpretada. Mas se você está fazendo a coisa certa, certifique-se de que você está sendo aprovado por Deus, de que você está fazendo a vontade de Deus, de que você realmente não está querendo ofender as pessoas, de falar com educação, de lidar com as pessoas com educação, de lidar com as pessoas com paciência, mas de buscar viver a vontade de Deus e se posicionar pela verdade. Mas se você fizer isso da maneira certa, vai ter essas consequências. E se você preza por sua reputação, pela sua imagem, então você consequentemente vai omitir sacrificar a verdade. Parte dela. Você vai ficar só com o que é conveniente, com o que é agradável para as pessoas. Essa é a situação. E aí ele finaliza dizendo, ele não conseguirá ficar fiel, ou seja, a pessoa que ela realmente preza por sua reputação, ela não vai conseguir, porque as 3 mensagens angélicas envolvem falar de Babilônia e do sistema de Babilônia e das apostasias. E dizer para o povo, saia disso. Saia disso, não é só sair lá do mundo, lá fora, mas se está no nosso meio, que a gente saia dessas coisas. A gente tira essas coisas do nosso meio. Se está na nossa vida, se está no conjunto da obra, que a gente realmente se posicione. Não podemos aceitar isso. Isso está errado. E isso vai arruinar a gente. Mas dificilmente as pessoas não se posicionam por medo, porque prezam muito, não, porque se eu falar isso eu vou perder, vou perder amizades, o povo vai ficar de cara feia comigo. Eu fico imaginando como que vai ser no fim. Como que as pessoas falam de se preparar e de tudo, e as pessoas se prezam tanto, elas têm tanto medo disso, que vai chegar um momento que elas vão pouco a pouco retrocedendo e se posicionando do lado errado. E aí continua o texto, mas graças a Deus que ele tem algo muito melhor para nós, de que podemos depender. Eu me refiro ao caráter. Não vamos esquecer que Jesus, nosso exemplo neste mundo, se esvaziou de qualquer reputação. Então Cristo não se preocupava com reputação, mas sim com o caráter de Deus e o dele, de estar em conformidade com o caráter de Deus. Essa deve ser a nossa preocupação. E faz parte do caráter de Deus não se preocupar com o que os outros vão dizer ou pensar. Faz parte. Outro tópico do qual as pessoas são escravas é esse aqui, ó, servir aos homens. Eu até cheguei a dizer que pode soar estranho, mas nós não devemos, não fomos chamados por Deus, o próprio Deus orienta que devemos servir uns aos outros. Veja, vamos entender isso aqui. Mostramos nossa escravidão servida aos homens em vez de a Deus. Vamos continuar. Mas o Senhor ensina que o que fazemos para os outros ou em relação a eles devemos fazer não de aparência, como quem agrada aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, com boa vontade, servindo ao Senhor e não aos homens. Qual é o princípio aqui? Deus quer que a gente sirva uns aos outros, mas sirva por amor. Sirva primeiro, se você tiver de ajudar alguém, se você tiver de servir na obra de Deus e tiver que servir através de algum ministério ou da igreja, tiver que se envolver em se sujeitar ou se submeter a outras pessoas, não faça querendo algo em troca. Não me refiro à questão de salário. Se você está entrando numa situação que foi proposto pagar um salário a você, tudo bem, é digno, é justo. Mas o princípio é, se você entende
que aquilo ali que você vai fazer, que estão lhe propondo, vai ferir, quebrar, ou lhe fazer omitir princípios ou mandamentos de Deus. Mas você vai fazer porque você quer agradar os homens, porque você está vendo vantagens, você está querendo ali crescer e está querendo se envolver com quem você sabe que vai abrir portas para você, mas você sabe que vai quebrar princípios de Deus. E você faz pensando, e mesmo que não vá quebrar princípios de Deus, mas você faz pensando nas vantagens. E você faz para agradar, para aparecer, para bajular. É nesse sentido que as pessoas se tornam escravas quando estão servindo aos homens e não a Deus. Estão servindo, olha aqui, ó, de aparência para agradar aos homens. Quando a pessoa está nessa experiência, com essa mentalidade, nesse intuito, quando é proposto para ela fazer uma coisa que ela sabe que é errado, diante de Deus, ela vai fazer. Porque no fim das contas, a motivação delas é agradar os homens e não a Deus. É nesse sentido aqui. Por isso que eu disse, calma que a gente vai falar. Sirva, mas sirva aos homens por amor a Deus, pensando primeiramente em Deus. E aí quando lhe for proposto, sugerido fazer uma coisa errada, que você sabe que é errado diante de Deus, então você tem que estar disposto e preparado para se posicionar por Deus. Mesmo que você perca o emprego, mesmo que você seja removido, seja tirado daquilo ali, que desagrade os homens, que os homens vão ficar com cara feia para você, que vão se voltar contra você ou tratar você mal, mas sempre sabendo que é servir a Deus através de trabalho com outras pessoas ou para os homens, sempre ter Deus em mente. Estou fazendo isso por amor a Deus, vou tratar as pessoas bem, vou lidar com elas com educação, com paciência e com amor, mas quando me proponho a fazer o que eu sei que está errado, eu penso primeiro em Deus e nos princípios dele. E claro que você não vai se posicionar com ignorância nem nada, mas você vai dizer, não dá para mim. Agora, quando você não faz essas coisas, é porque você é escravo de si e está fazendo por interesse. Quando se faz as coisas por interesse, com segundas intenções, pensando nas vantagens, nas conveniências para si, então você não está servindo a Deus, está servindo aos homens. A si mesmo e aos homens. É nesse sentido aqui. E isso é uma forma de escravidão. Por isso que Atos 5, 29, Pedro disse assim, ó, então Pedro e os outros apóstolos responderam, não só Pedro, né? Os outros também. Devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Se a gente não se habituar a isso, iremos ceder cada vez mais. Iremos ceder. Aqui em 1 Coríntios 7, do 20 ao 24, diz assim, cada homem permaneça na vocação em que foi chamado. Primeiro certifique-se de que é de Deus, de que é um chamado realmente de Deus, ou se não é o seu próprio interesse, ou se você está indo desnorteado, tá dando, sabe quando o brasileiro diz assim, quando você está dando tiro para tudo que é lado, você vai porque não tem esperança, não tem expectativa de vida, não se planeja e vai, como diz o brasileiro, vai na onda, vai pela maioria, ou vai no desespero. Mas se é um chamado de Deus, certifique-se com oração, com estudo da palavra. Por isso que temos que aprender a buscar de Deus qual é o nosso chamado, qual é o nosso dever nessa vida, o que é que Deus quer de nós, como o Senhor quer me usar, o que é que o Senhor quer que eu faça, como o Senhor quer que eu seja usado. Isso vai ser uma segurança. Hoje eu sou muito grato a Deus por isso. Deus foi preparando a gente desde a pandemia, quando a gente começou a trabalhar só para Ele. Começamos trabalhando através de outro ministério. E fomos confiando em Deus. Nós nunca batemos de frente para quem nós trabalhávamos na época. Quando era alguma coisa que a gente não concordava, a gente dizia, não, isso aqui a gente não vai fazer. E graças a Deus nunca tivemos problema. Mas naquele tempo, com o aprendizado que Deus estava dando para a gente, louvado seja Deus que, apesar dos erros que com certeza podemos ter cometido,
mas tivemos uma boa experiência. E Deus ali estava nos preparando para hoje a gente ser independente. E eu sou da opinião de que o adventista, o melhor caminho para ele nesse mundo é ser independente no sentido assim, ser autônomo, ter o próprio trabalho, ter o seu próprio negócio. Mesmo que não seja um ministério em si. Não precisa ser. Mas que até mesmo através do seu trabalho você possa ter uma vocação como que um ministério. De você ali ser usado por Deus, porque através do seu trabalho você alcança almas também. Não precisa ser como a gente é aqui, por exemplo. Mas Deus, eu louvo a Deus por hoje servir diretamente a Ele. E não através dos homens. Porque isso, a gente tem a experiência de poder estar pedindo a Deus o que o Senhor quer hoje, como o Senhor quer que seja feito. E a consciência da gente vai se submetendo somente a Ele. E isso é tremendo. Por isso que Paulo diz, cada homem permaneça na vocação em que foi chamado. E se uma pessoa te induzir, te influenciar a fazer algo diferente do seu chamado, fique com Deus, mesmo que desagrade as pessoas. Mas fique com Deus. Nós do Ministério Missionários, eu mesmo, já recebi muita proposta, irmãos. Vocês não fazem ideia. Uma pessoa que está no ministério, que vai ganhando uma certa visibilidade, embora seja muito pouca a nossa visibilidade, mas já veio proposta de pessoas, empresários e tudo, querendo alguma sociedade com a gente, dizendo que queria ajudar a gente, mas em troca de algumas coisas. E as pessoas costumam se vender. Você não... Tem esse problema também, a pessoa se vende. O ser humano ele é comprado, né, por influência, por dinheiro, por status, por bens materiais. E a gente já perdeu de ter certas influências ou até mesmo ajudas altas por não concordarmos com as propostas que eram dadas para a gente. E isso, Deus, é o que Deus quer que seja feito. Porque Deus hoje nem dá nem mais nem menos do que a gente precisa, mas o suficiente. E assim Deus vai mantendo. Por isso que Paulo diz, cada homem permaneça na vocação em que foi chamado. O verso 21, foste chamado sendo servo? Não te preocupes, mas se tu podes chegar a ser livre, aproveita bastante. É o meu caso. Mas se você está sendo chamado a trabalhar para outros, tudo bem, mas mantenha-se firme nos princípios de Deus. Mantenha-se firme nos princípios de Deus. E quando você for colocado em situações que vai quebrar os princípios ou a lei de Deus, fique do lado de Deus. Mesmo que você perca aquele trabalho, mas Deus vai lhe honrar. Deus vai lhe colocar uma situação muito melhor, que não era para você. Mas ele está dizendo, melhor ainda se você for livre. No sentido de ser livre dos homens. E ficar somente sujeito a Deus e servir a Deus. E eu digo isso por experiência. É aqui diz, porque aquele que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é homem livre do Senhor. Mesmo que ele esteja sujeito a outros homens. Mas ele é de Deus. A consciência tem que estar sujeita a Deus. Para quando acontecer de quererem violar sua consciência, para você fazer a coisa errada, você está preparado para se posicionar pelo certo. José no Egito, a esposa do homem lá, queria ter relação com ele e ele se posicionou pela coisa certa. Ele sabia que ele ia ter problemas ali. E teve problemas. Mas Deus reverteu. E é assim que tem que ser. Daniel também sabia que ia ter problemas, foi jogado num local cheio de leões. E Deus honrou ele. Os 3 amigos dele, sabiam que iam ter problemas se posicionando, mas Deus protegeu, Deus cuidou. E pode acontecer de você se tornar um mártir, passar por alguma coisa no futuro, de ter que dar a vida, que Deus deixe isso nas mãos de Deus. Mas fique do lado de Deus. E ele diz assim, e semelhante também àquele que é chamado sendo livre, é servo de Cristo. Foste comprado por um preço, não sejais servos dos homens. Tá vendo? Não seja servo, ou seja, não seja escravo da consciência dos outros. Mesmo com respeito, mesmo que você consulte outros ou se aconselhe com os outros, mas sempre esteja buscando a Deus para ter certeza das decisões a serem tomadas na sua vida. Verso 24, irmãos, cada homem permaneça com Deus naquilo que foi chamado.
Cuidado com as influências. Cuidado com os conselhos para não sair do chamado que Deus lhe deu. Tenha convicção com Deus. Peça a Deus em oração e no estudo da palavra para lhe mostrar qual é o seu chamado. Mesmo quando ficar difícil, parecer que as coisas não estão dando certo, mas entregue a Deus para não se vender. Mateus 4,10. Tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Esse é o princípio de Deus. Outra coisa das quais os homens são escravos, que podemos ser escravos. Mandamentos de homens. E isso aqui acontece muito. Veja o que diz aqui, ó, todo aquele que segue os mandamentos dos homens em vez dos mandamentos de Deus é servo dos homens e não de Deus. Essa é uma adoração vã, pois é uma adoração ao homem. Você tem que se certificar de que o que você está obedecendo em termos religioso, em termos cristão, se realmente se confirma só com a palavra. Se sustenta somente com a palavra, como está escrito. E você pode se sustentar aquilo ali como está escrito. E ver se é tudo aquilo ali mesmo, se não está faltando algo. Às vezes os homens omitem. Às vezes você até encontra o que estão sendo dito para vocês na palavra. Mas é só isso mesmo. Quando se trata de mandamentos, lembrem-se que os mandamentos de Deus sondam as intenções dos corações, os pensamentos e os sentimentos e as motivações. Não é só os atos exteriores. Os mandamentos de Deus, você sempre tem que ter consciência de que o que você faz para agradar os homens, para aparecer, somente quando está na vista das pessoas e quando não tem ninguém te vendo. Você sabe que só o céu está te vendo. Só Deus está aqui nos seus pensamentos. Eles são pensamentos puros e santos? É isso. Essa é a questão. Se você não se preocupa com os pensamentos e sentimentos e intenções do coração, com os propósitos das suas decisões, então você está preocupado só com os homens. Só com agradar ou aparentar para os homens que você obedece a Deus. Mas no fundo, de coração, não é para Deus que você está fazendo. É para agradar ou para aparecer para os homens. E isso é a questão dos mandamentos de homens. E também se certificar de que se o que você está fazendo ou deixando de fazer não é ideia de homem. Porque tem muita invenção. Tem coisa que omite e tem coisa que acrescenta. Cuidado também com os acréscimos. A Bíblia diz, né? Aquele que acrescenta é aquele que subtrai, que omite, que tira da palavra de Deus. Tem uma conta a prestar com Deus. Então, certifique-se de que realmente é a verdade. Por isso que a gente não deve se submeter nossa consciência ao homem. E por isso que a gente não deve querer forçar os outros a obedecer a Deus do nosso jeito. Porque a nossa compreensão pode ser equivocada sobre algumas coisas. E a gente pode forçar a pessoa a viver essa coisa equivocada. Essa compreensão errada da palavra de Deus, achando que estamos certos. Por isso que temos que obedecer, temos que respeitar a decisão das pessoas, porque nós mesmos podemos estar errados. E temos que ter essa consciência, essa maturidade. Prega a verdade e deixe a decisão com as pessoas. Ore por elas e, de alguma maneira, ajude elas a ponderar, mas não force. Mateus 15 diz assim, versículo 9, mas em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. Tem pessoas que se submetem a manual de igreja, invenção de homem, a credo, onde tem ali só a interpretação que os homens querem. E ela não consegue interpretar além daquilo. Ela fica com o que está na escola sabatina, com os comentários dos homens. E ela não vai além daquilo. Ela tem medo de olhar na Bíblia se realmente é aquilo ali mesmo. Porque ela teme os homens. Ela tem medo de estar se voltando contra Deus, porque ela entende que tem que ficar com a narrativa oficial. E nós temos visto nesses últimos anos, principalmente depois da pandemia, que a narrativa oficial nem sempre está certa e é segura. Nós vemos que os homens, a justiça humana, a narrativa humana, ela é comprável. Os homens se vendem para dar, muitas vezes, uma narrativa que não é a realidade, mas para dar aquilo que quem está por trás deles querem que a sociedade ou que os membros, que as pessoas acreditem.
ou o que eles querem que as pessoas acreditem, para que as pessoas se mantenham sujeitas a eles e às ideologias e filosofias deles. Então certifique-se de ser bereano, de você ver, será que isso é verdade? Eu vou ler a Bíblia, estudar para ver se isso aqui é verdade, para não estar me submetendo, correndo o risco de estar me submetendo a mandamentos de homens. Verso 6. Assim, invalidaste o mandamento de Deus pela vossa tradição. Os métodos humanos, a metodologia humana, muitas vezes ela se sobrepõe aos mandamentos de Deus. E isso acontece muito nas igrejas. Isso acontece muito nas igrejas. Os homens dizem, vamos fazer as coisas assim. Mas onde está escrito? Aí é onde entra o problema. Onde que isso está escrito? Onde que Deus orientou que devemos fazer isso? Onde que está escrito que Deus orientou que esses eventos, esses projetos? E não se prova. Mas como são os ungidos de Deus, tem essa ideia, então os homens são tratados assim como os católicos tratam os padres, nós tratamos os homens como infalíveis. Não, vocês disseram, eles sabem o que estão dizendo e a gente se curva. E nos curvamos para mandamentos, tradições e credos de homens. E isso é uma escravidão. E vai levar muita gente àquela situação lá que a gente leu no começo. Se esses homens estiverem errados, vai uma multidão junto com eles, para a perdição eterna. Então, irmãos, pondere sobre isso. Não é uma questão de se tornar um rebelde e se rebelar contra não, mas é uma questão de você ir ver se realmente o que você está fazendo ou vivendo é verdade. Nós vimos isso na pandemia. Vimos isso. Pessoas foram submetidas a uma experiência humana que prejudicou a saúde de uma quantidade enorme de pessoas. Cegamente, só porque os homens diziam, não, nós somos os doutores, nós estamos numa hierarquia, vocês têm que acreditar e ponto. É assim que funciona o padrão de justiça humana. Não se submeta ao padrão de justiça humana, somente à justiça de Cristo. Isaías 29:13 diz assim, portanto o Senhor disse, como este povo aproxima-se de mim com suas bocas e com seus lábios me honram, porém tem afastado seu coração para longe de mim. Olha o que diz aqui, ó. E seu temor com relação a mim, com relação a Deus, é ensinado pelo preceito de quem? De homens. Será que o meu e o seu temor a Deus é fruto dos preceitos dos homens, das ideias dos homens? Não, você tem que adorar a Deus assim, assim, assado. A sua comunhão com Deus tem que ser assim, assim, assado. Você tem que estudar a Bíblia assim, assim, assado. E você segue o que o homem está dizendo. Irmãos, tenha a sua própria experiência com Deus. Cuidado para não se tornar dependente da metodologia de homens. O indivíduo até pode estar certo, mas certifique-se de que aquilo é aquilo mesmo que o Senhor quer. E às vezes aquilo ali funciona para o indivíduo na esfera dele. E até pode dar certo com ele, mas não é o que Deus quer. Deus não quer que o povo seja uma cópia um do outro. Ele quer que cada um tenha a sua própria experiência. No fim das contas, os que forem sinceros e honestos com a palavra, eles vão se juntar. Deus mesmo vai juntar eles. Porque um vai olhar para o outro e dizer, você concorda com isso, com isso, com isso? E vai ser uma coisa natural. Porque eles estão seguindo a Deus. Essa é a unção que diz lá em 1 João. 1 João fala sobre isso. A unção do Espírito. Em que ninguém vai precisar ensinar. Inclusive, fala que é o pacto de Deus, né? Está lá em Hebreus, capítulo 8. É uma repetição lá de Jeremias. Capítulo 30 é alguma coisa. Que diz que não precisarão que um ensine ao outro, pois todos conhecerão a Deus pessoalmente. Que as pessoas se tornem discípulas de Cristo e da verdade. E seguidores de Cristo, não do homem. Esse é o propósito de todo aquele que ensina. Esse é o dever, nossa obrigação, é fazer as pessoas serem dependentes de Cristo e da verdade, e não de si mesmo. Vamos lá. Tito 1 diz assim, ó, versículos 13 e 14, esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Isso aqui era Paulo orientando a Tito, repreender uma classe de pessoas que estavam fazendo isso aqui, ó.
estavam incentivando as pessoas a darem ouvido às fábulas judaicas e mandamentos de homens que se desviam da verdade. E Paulo diz para Tito, não deem ouvidos a essas coisas. Mandamentos de homens e fábulas. Hoje existem também as fábulas cristãs. São invenções de homens para ludibriar as pessoas e iludir as pessoas. Certifique-se de que o que você está aprendendo tem base, se comprova pela Bíblia e pelo Espírito de profecia. Essa é a nossa segurança. Por fim, estamos chegando no final do estudo. O estudo ficou longo, mas essas coisas são necessárias. Isso aqui é uma coisa que já é óbvio, né? A gente começou com esse e volta para essa questão. Escravidão do pecado. Quem comete pecado é servo ou escravo do pecado, tornando-se por meio dele escravo do diabo. Porque, como vimos, ele é o seu originador. Quem comete pecado, o pecado é do diabo. E por isso que os homens ensinam para as pessoas que elas vão pecar até o fim, até a volta de Cristo. Por quê? Porque dizem que não tem o que fazer, não tem como vencer o pecado. Porque eles mesmos não entenderam como é essa experiência e, consequentemente, eles tentam, inventam, forjam um padrão de cristianismo igual os judeus viviam, né? Inventam coisas para poder tentar viver, obedecer a Deus da maneira humana, porque não estão fazendo da maneira certa. Que um método, como diz aqui, como que o homem então pode ser libertado do pecado? Lucas 4. Primeiro, a partir do versículo 18, isso é próprio Jesus Cristo falando dele mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, e aqui não é só os pobres financeiramente, mas aos pobres de espírito. Inclusive, Laodiceia é chamada de pobre, miserável, cega e nua. Então não é só para a classe pobre financeiramente falando, mas para todo aquele que realmente reconhece que precisa muito ainda de Cristo, e aprender muito com Ele e viver. E consequentemente reconhece que ainda é pobre espiritualmente. Mas Ele veio para esses. Mas não para que continuem pobres, para que continuem na mesma experiência o resto da vida, aguardando que um dia, quando Ele voltar, mude tudo isso. Não, mas para que o indivíduo seja enriquecido por Cristo. E Ele continua dizendo, Ele enviou-me para curar aos quebrantados de coração, os que vivem afligidos nessa vida, para pregar libertação aos cativos. Será que essa libertação é para aqueles que estão lá nas cadeias? Não, essa libertação é para os cativos de quê? De tudo isso que a gente leu até agora. Todo esse tipo e tantas outras coisas que nos escravizam. Ele é o libertador. Ele é quem consegue fazer isso, irmãos. Não é o homem, ninguém vai te ajudar com isso. Os homens até inventam métodos de libertar. Por isso que existem por aí as igrejas que dizem assim, culto de libertação. Inventam métodos de, muitas vezes, ajudar a pessoa a se curar ou se libertar de uma coisa. E é como um remédio, é um paliativo. Naquele momento até funciona. A pessoa até acha que funcionou com ela aquilo ali, e ela até se livra de alguma coisa ou de outra. Mas aquilo é paliativo. Aquilo é método humano. Talvez uma hora aquilo ali pare de funcionar e volte o problema de novo e talvez volte pior. Ou então outros problemas. É só maquiar o problema. O homem ele consegue, de maneira paliativa, temporariamente resolver algumas coisas. Mas o resolver de maneira efetiva e de maneira legítima, só Cristo. Então fique com os métodos de Cristo porque são seguros e são efetivos. E ele continua dizendo, em restauração de vista aos cegos, esses cegos não só o cego físico, mas sim muito mais ainda os cegos espirituais. E para pôr, olha, ele fala de liberdade duas vezes aqui, pôr em liberdade os oprimidos, aqueles que têm a consciência oprimida. E para pregar o ano aceitável do Senhor. Outro texto diz assim, 2 Pedro 2,9. Olha que interessante esse texto. O Senhor sabe como livrar da tentação o piedoso
e reservar o injusto para o dia do julgamento, para ser punido. Então é Deus quem sabe como livrar. Então se o indivíduo ele quer viver uma vida piedosa, uma vida nos caminhos de Deus, recorra a Deus. Só Ele vai saber te livrar. Não recorra ao homem e às metodologias e ideias dos homens, mas a Deus, na palavra dele, aonde Ele já deixou traçado os métodos deles para nos livrar. Na Bíblia, no Espírito de profecia. Romanos 11, verso 26 diz assim: assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador. Veja que é o título dele mesmo, é ele quem tem essa função. E desviará de Jacó as impiedades. Olha, desviará de Jacó as impiedades. É ele quem nos livrará das nossas próprias impiedades. E verso 27, e este será o meu pacto com eles. O quê? Que pacto? Quando eu tirar os seus pecados. Olha que interessante. O livramento, a libertação que ele quer dar é dos nossos pecados, que nos leva a outras escravidões. Vem a escravidão do eu, vem a escravidão do pecado, e é um efeito dominó, e vai nos levando para outras escravidões. Então é ele quem tira. Então o método de libertar o indivíduo é justamente tirando do homem aquilo que escraviza o homem. Não é para que o homem continue naquilo que escraviza o homem, mas é para tirar. E é ele quem faz isso, não é outro ser humano. O ser humano tem que encaminhar uns aos outros a ele, a recorrer a ele, a confiar somente nele e na palavra dele. Tá vendo? Tirar o pecado do homem, tirar do homem aquilo que escraviza, que destrói a vida do homem. Mas ele não vai fazer isso contra o nosso consentimento, contra a nossa vontade, contra a nossa escolha, porque ele respeita a liberdade de consciência. É aí onde ela entra. Mas ela deve ser usada para permitir, consentir e cooperar com essa obra dele, de tirar de nós aquilo que é mal e que está nos arruinando. 2 Timóteo 4:18. E o Senhor me livrará de toda má obra e me preservará para o seu reino celestial. A quem seja glória para todo sempre. Amém. Duas coisas aqui. É Ele quem livra e Ele quem preserva o indivíduo nessa experiência, nessa condição. E veja, de toda má obra. Não só dos outros, mas também da sua própria má obra. Das suas próprias maldades. E das dos outros também. A gente muitas vezes se preocupa mais com a maldade dos outros, ou o que os outros vão fazer conosco, mas aquilo também que a gente pode fazer de mal aos outros, ou a nós mesmos. E é isso que Ele quer, nos livrar disso. E nos preservar. Veja que Ele não só livra, mas Ele também preserva o indivíduo nessa experiência. Essa é a obra dele. Essa é a libertação que Ele quer dar a todos nós. E Ele é capaz disso, porque Ele está aqui na palavra dele. E a palavra não mente. E ela tem poder se a gente se sujeitar a ela, dele realizar essa obra em nós. 1 Coríntios 10. Veja o que Paulo vai dizer aqui. Isso aqui é muito interessante. Essa aqui é uma passagem bem conhecida nossa. Mas lendo ela com um versículo antes e um versículo depois, tem um detalhe bem interessante aqui. Já li muito essa passagem, já vi muita gente usando, virou até música, o versículo 13. E é uma passagem assim esperançosa. É poderoso. Agora, tem condições. Tudo de Deus tem condição. E para que essa libertação seja efetiva e que esse versículo se cumpra em nossas vidas, temos que prestar atenção nos detalhes. É interessante ler esse versículo junto com esses dois versículos, o que vem antes e o que vem depois. Na verdade, é interessante ler o capítulo inteiro, ler tudo, para que você se familiarize com todo o contexto. Mas, por hora, devido ao tempo da gente, isso aqui já vai ajudar muito a entender mais alguns detalhes desse versículo. Preste atenção no que a gente vai ler aqui. Olha o que diz o versículo 12. São passagens bem conhecidas. Aquele que, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Interessante desse versículo é que diz assim, aquele que pensa.
Por isso que temos que ter cuidado, não devemos pensar de nós mesmos além do que nos é devido. Como diz o próprio Paulo fala isso, né? Não pense de si mesmo, não se gabe da sua espiritualidade, da sua experiência, de que você é algo que talvez você não seja. Sempre desconfie de si mesmo. Pense somente em Deus. E que Deus mesmo lhe avalie, deixe que Ele lhe avalie. Mas certifique-se de estar sendo aprovado por Ele, pela palavra. Mas não se gabando. É algo que parece estranho para a gente, mas aquele que pensa, ou seja, inclusive para esse tema, esse texto aqui é importante, aquele que pensa que não é escravo, talvez esse é o que mais seja. Então, esse versículo é para nós. Agora veja o que Paulo vai continuar falando. É nesse contexto que ele diz isso aqui, ó. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens. Mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes. Tem tradução que diz assim, acima do que podeis suportar, né? Essa tradução que eu estou usando é a King James. Agora veja o que vai dizer aqui. Então Deus ele não vai deixar vir tentação que é maior do que a gente pode suportar. Isso é certo. Se a gente cai, realmente a culpa é nossa. Agora preste atenção nesse restante do versículo. Mas também com a tentação fará o quê? Um caminho para escapar. Para que sejais capazes de suportar. Então você só é capaz de suportar a parte do suportar a tentação quando você segue o caminho que ele prepara para você sair da tentação. Para você não ficar. Está entendendo o que é que ele está querendo dizer aqui? Ele não vai te manipular, tirar simplesmente a tentação. Você está lá e você fica, você está no lugar errado, com as pessoas erradas, no terreno de Satanás, na situação, na circunstância que você não deveria estar, mas por acaso a tentação veio. E aí ele vai mostrar uma saída, é como aquelas portas de saída, porta de incêndio, né, que tem nos lugares. A saída é aquela. Ele vai te mostrar que é a saída. Agora, por que eu coloquei o verso 14? O verso 14 agora vai ter uma ligação muito grande com essa passagem. E o verso 14 diz assim, ó: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Você conseguiu fazer o link? O verso anterior disse assim, ó: mas também com a tentação fará o quê? Um caminho para escapar. Aí no verso 14 ele diz: fugir. O contexto aqui é idolatria, mas isso serve para qualquer tentação, qualquer pecado. O contexto é idolatria, mas serve. Por isso que ele disse fugir. Por isso que é bom você ler os versículos juntos. Agora você entende? E quando ele diz que ele não vai permitir que venha acima do que você pode suportar, é porque ele vai lhe dar o escape para você fugir, para você sair da situação e não permanecer nela. Aí um verso faz sentido com o outro. E é assim que ele nos liberta. Não nas nossas próprias forças, mas da maneira dele, na força dele, com a ajuda dele. Mas a nossa parte temos que fazer. Não se sujeitar ao que sabemos que é perigoso. Se ele dá o escape, se você está entendendo. Se você está entendendo que há um momento, não posso ficar nisso aqui. Tenho que sair disso. Tenho que parar com isso. Às vezes até mesmo o celular na mão e você larga o celular. Não, isso aqui não posso. Inclusive, não sei se você notou, mas nós do Ministério Missionários temos diminuído muito as postagens da gente no Instagram, no WhatsApp. Justamente porque essas coisas prendem muito a gente. A gente começou a entender que o Instagram, principalmente, faz você ficar preso. Aquilo ali é uma escravidão. E a gente só entra de vez em quando para postar uma coisa. A gente diminuiu muito isso por conta disso. Porque nós somos o ser humano também. E somos sujeitos a cair naquelas coisas. E decidimos parar, diminuir. Não porque a gente não quer estar sendo sempre ativo, mas é porque essas coisas são terrenos perigosos. Por isso que a gente de vez em quando posta alguma coisa no Instagram ou no WhatsApp. Para não estar ali naquele terreno com muita frequência.
E eu finalizo com essa passagem bem conhecida nossa. Jesus disse isso aqui para os judeus. E eles se achavam que não era escravo de ninguém. E quando Jesus falou para eles que eles eram escravos, ele estava dizendo que eles eram escravos do pecado. Mas eles achavam que Jesus estava falando de que eles eram escravos dos homens. E Jesus disse que eles eram filhos do diabo, como eu falei no começo. E por isso Jesus disse isso aqui, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade na palavra de Deus, não a dos homens. E o verso 35, o escravo não fica o quê? Para sempre na casa. Que casa? A casa do Pai, a casa de Deus. Ou seja, a eternidade não é para o escravo. Por isso que ele quer nos libertar da escravidão, de tudo isso que a gente aprendeu aqui e de tantas outras coisas que talvez eu não tenha mencionado aqui, porque é impossível mencionar tudo num estudo só. O estudo já fica longo. Imagina se fosse mencionar tudo. E ele continua dizendo, o filho fica para sempre. Então somente quem é filho. Jesus Cristo disse certa vez assim, as pessoas disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. Ele disse assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então filho é aquele que nasce de novo, nasce do Espírito, não só do batismo. Tem gente que é induzida, influenciada a acreditar que ela se batizou e pronto, acabou. Agora é só frequentar a igreja e fazer as tradições, os ritos ali, as cerimônias, e você está salvo. Não. O nascimento do Espírito para viver segundo o Espírito. E tirar da cabeça tudo que é humano. O que não é divino, o que não é eterno. Tudo que é perecível, que é ideias de homens. E por isso ele diz, o escravo não vai ficar para sempre. Mas somente o filho, aquele que nasce do Espírito, que nasce de novo, que tem um novo coração. Por isso ele diz, verso 35, se, ou seja, é condicional, não é de todo jeito. Pois o filho vos libertar, sereis realmente livres. É uma libertação verdadeira. E aí viveremos a verdadeira liberdade. Por isso que existe uma frase lá no Capitólio dos Estados Unidos, lá de Washington, que diz assim, a justiça é a guardiã da liberdade. A verdadeira liberdade de consciência, a verdadeira liberdade religiosa, ela só é vivida quando a gente é liberto de tudo isso que a gente viu aqui. Do pecado de Satanás, do eu, de todas das tradições dos homens, dos mandamentos dos homens, e de tudo isso que a gente aprendeu. E isso é através da justiça de Cristo. É o único padrão de justiça que nós devemos aceitar e viver, e não o padrão de justiça desse mundo, somente de Cristo, que está na palavra. E eu encerro por aqui com esse estudo. Espero em Deus que tenha de alguma maneira te ajudado essas coisas. Tem muito mais coisa para a gente aprender. E eu não estou aqui como alguém superior a ninguém, mas porque isso é o que tem me ajudado. E espero que te ajude também. Que Deus te ajude a refletir sobre tudo isso. Não se ofenda com essas coisas, não pense que essas coisas são um ataque, crítica. Mas que isso é o caminho de Deus, que Ele está nos levando. Mas seja bereano, estude por si. Tire foto, print dessas informações e faça seus estudos. E sua experiência com Deus. Ore mais, busque mais a Deus. Busque confiar mais em Deus e cada vez menos no homem. E certifique-se dessas coisas. Para que Deus te dê uma experiência genuína com Ele. Uma experiência que é só sua e dele. Que Deus abençoe. Até o próximo estudo.